Eu digo que antes de vir o certo, vem os falsos. E a gente precisa saber discernir. Então, mulheres solteiras, fiquem de olho, porque cuidado com os sapos aí, né? Porque você vem tudo perfeito, no namoro é tudo perfeito, mas acredite, sempre haverá sinais. Eu vivi um relacionamento abusivo? Vivi. Passei por situações muito dolorosas? Eu poderia listar tudo que ele fez, mas eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para dizer da minha responsabilidade. Eu, como uma menina cristã, eu não ouvi a voz de Deus. É muito fácil a gente falar do outro, mas não é esse o meu objetivo aqui. Mas eu já tinha visto sinais de agressividade no namoro, se estressou de maneira terrível no trânsito, e tudo aquilo mostrava um desequilíbrio, sendo que eu ignorei vários fatos, sabe? E entrei nesse relacionamento. Então acho que a gente precisa ter cuidado com isso. E vou te dizer, a máscara caiu, não foi anos depois, foi na lua de mel. Na lua de mel. Foi rápido. Foi assustador. Eu me lembro que a primeira discussão. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo do Casamento Raiz. Dessa vez nós vamos reagir ao podcast que a Jennifer Costa, uma cantora gospel. Se você não conhece, não tem problema, eu também não conheço. Mas o que é importante aqui, a gente frisar, é o testemunho que ela vai dar. O testemunho que ela viveu no período ali de namoro, noivado e casamento. Tá, pessoal? Os sinais que ela ignorou e o que aconteceu, né? O que veio de consequência por ela não ter ouvido os sinais de Deus de que a pessoa com quem ela estava não era aquilo que Deus queria para a vida dela, tá, pessoal? Consequências tristes, tá? Ruim, mas a gente tem que pegar essas histórias e tirar como lição pra gente aprender com os erros dos outros. É assim que a gente se torna alguém sábio, tá bom, pessoal? Mas antes da gente iniciar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva aí no canal, tá bom? E ativa o sininho das notificações pra gente poder ser alertado quando tiver sempre um vídeo novo, tá bom? Vamos lá? Tudo nasceu já desde essa história do abuso, entende? Tem uma correlação. Porque eu falei, eu perdoei. E eu vim nesse processo. Mas a ferida ainda estava assim, eu tinha muitos traumas, isso gerou em mim muitos traumas. A gente não tem noção do que um abuso ele pode gerar de traumas numa criança. É tanto que você vê, existem vários estudos que mostram isso. E o meu trauma, ele gerou em mim um desejo de querer casar logo, de querer seguir minha vida, de querer entrar num relacionamento. E isso me fez entrar e escolher a pessoa errada para casar. Eu vou dizer, Deus me sinalizou? Sinalizou. Os meus pais tentaram me aconselhar? Tentaram. Mas eu queria sair, eu queria viver aquilo. E assim, uma menina nascida na igreja, temente a Deus, que tinha feito tudo certo. Mas eu entrei no lugar errado. No relacionamento errado. E eu sempre falo isso, as pessoas quando elas saem de um relacionamento, pode ter sido abusivo, a outra pessoa pode ter sido narcisista, pode ter feito, te traiu, fez tudo. Mas a gente tem esse hábito que vem lá de Adão, de dizer foi a mulher que tu me deste, de sempre jogar a responsabilidade pro outro. E a gente nunca diz, não, eu errei também, eu escolhi errado, eu errei também, eu não ouvi meus pais, eu errei também, eu desobedeci a voz de Deus. E eu acho que um grande diferencial do meu testemunho foi quando eu disse, quem errou fui eu. Eu vivi um relacionamento abusivo? Vivi. Passei por situações muito dolorosas, eu poderia listar tudo que ele fez, mas eu não tô aqui para isso. Então, aqui ela... Muito legal essa postura dela, de admitir que o erro no relacionamento dela também partiu dela. Partiu dela porque ela fez essa escolha, ela fez a decisão, não foi ninguém que escolheu por ela, ninguém obrigou a ela, né, a estar com essa pessoa que lhe fez mal. Ela fala aqui dos traumas, né, que ela viveu de abuso na sua infância, né? Isso gera várias consequências e uma delas na vida dela foi isso, de você querer sair, né, da casa dos pais, você querer ter um relacionamento logo. Olha que incrível, né? A pessoa foi abusada por alguém e o que gerou nela foi o desejo de querer estar com alguém, né? De querer se relacionar, de querer sair das asas do pai, construir sua família. Olha que interessante, né? Algumas pessoas têm uma aversão, né, ao relacionamento depois de um abuso e ela não. Ela queria, ela estava atrás disso, né? Então, cada pessoa, cada caso é um caso, né? Cada pessoa reage de uma maneira e aqui ela reagiu dessa maneira, o que fez com que ela não ouvisse os conselhos das pessoas que falavam para ela que aquela pessoa
não era alguém boa para ela. Então, é isso. Vamos dar continuidade aqui. Estou aqui para dizer da minha responsabilidade. Eu, como uma menina cristã, eu não ouvi a voz de Deus. É muito fácil a gente falar do outro, mas não é esse o meu objetivo aqui. Eu sei que tem muitas mulheres que elas passam por relacionamentos abusivos, doentios, e existem coisas que não dá para ser tolerado realmente. E eu digo que são situações inevitáveis. Uma coisa é você viver um divórcio, porque não gostei, não era o que eu imaginava. Porque teve uma incompatibilidade. Não é sobre isso. Existem situações que são inevitáveis, que se a pessoa não separar, ela morre. Ela vai aparecer outro dia morta, porque está vivendo um relacionamento abusivo. Ou traição, ou tantas outras coisas. São muitos fatores que a gente não tem ideia. Agora, o grande problema é que pegam todo mundo que divorciou e joga todo mundo dentro do mesmo saquinho. Sendo que cada um tem uma história. Cada um tem um porquê que chegou naquele lugar. O que levou ela a passar, às vezes por uma necessidade ela entrou naquele relacionamento, a gente não sabe. E a gente julga as pessoas tudo pela mesma história, sendo que cada um tem uma história. Uma coisa que eu tenho aprendido quando a gente vê alguém divorciado é que cada um tem uma história. Então, procura conhecer a história antes de querer emitir algum tipo de opinião. Então, Isso aqui é bom a gente falar, porque está aumentando muito o número de divórcios entre os cristãos, no meio da igreja. Como é que a gente trata essas pessoas? Como é que a gente aborda, né, cada situação? É o que ela está dizendo aqui, cada caso é um caso. A gente não aprova e sabe que Deus também não aprova o divórcio. Deus tem isso como uma aliança para sempre. É uma aliança de sangue, uma aliança entre duas pessoas, em que Deus é testemunha, então isso é para sempre. Porém, é o que ela falou aqui, existem casos como traição, em que a outra pessoa deixou, né, de honrar com aquela aliança. É um dos motivos que você é permitido, né? Assim, a gente aconselha a pessoa a lutar, tentar restaurar ali a relação, tal, lutar pelo casamento. Só que se a outra pessoa não quiser, e se a pessoa que foi traída também não quiser, não tem o que fazer. Então, vai se separar, né? Não é a vontade de Deus, mas, né, por causa da dureza do coração do homem, né, como diz lá na Bíblia, existe o divórcio, né? Jesus disse isso. Tem também os casos de vida ou morte, né? Que às vezes a pessoa sofre um terror ali psicológico, né? Horrores dentro do casamento e ou ela termina aquilo, sai de perto, se afasta, ou ela aparece esfaqueada, esquartejada, entende? Então, o que parece aqui ser o caso dela. Ela vai contar mais pra frente o porquê que ela se divorciou, né? Mas a gente tem que saber separar essas coisas e não colocar tudo, não pode só julgar todos os casos de uma mesma maneira, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui. Na fase do namoro era tudo bem? maravilhoso. Mas Deus tinha usado até uma pessoa de Deus para minha vida e falou: olha, ele não é bem isso não que tá aparecendo, porque eu digo que antes de vir o certo vem os falsos e a gente precisa saber discernir. Então, mulheres solteiras, fiquem de olho, porque cuidado com os sapos aí, né? Porque vem tudo perfeito, no namoro é tudo perfeito, mas acredite, sempre haverá sinais. O problema é que a gente fica cega, querendo tanto aquilo, e a gente ignora os sinais que a gente vai vendo no meio do caminho. Acha que a pessoa vai mudar, vai melhorar, e talvez não é tão assim. A gente sempre tenta diminuir a situação. Mas eu já tinha visto sinais de agressividade no namoro, se estressou de maneira terrível no trânsito, e tudo aquilo mostrava um desequilíbrio, sendo que eu ignorei vários fatos, sabe? E entrei nesse relacionamento. Então, acho que a gente precisa ter cuidado com isso. E vou te dizer, a máscara caiu, não foi anos depois, foi na lua de mel. Na lua de mel. Foi rápido, foi assustador. Eu me lembro que a primeira discussão batia nas paredes, assim, era uma coisa assim que eu ficava, meu Deus, mas que isso? E assim, eu sozinha, numa viagem, e assim, pensando onde eu fui parar. E, pessoal, negócio sério, negócio sério. Então, ela conta aqui que os sinais foram dados, né? Então, você não entra numa relação, num casamento, né? Que é um compromisso sublime, divino, sem ter visto quem aquela pessoa é. Ela pode esconder por um tempo, mas em algum momento ela vai se expor, ela vai cair a máscara dela, né? E aqui ela falou que já no namoro já tinha caído a máscara.
Só que ela estava cega, ela estava obcecada pelo casamento, ela queria o casamento, mesmo ignorando esses sinais, né? Sinais fortes de agressividade, de brutalidade, de falta de controle emocional. Então ela já via, mas não conseguia enxergar, né? Não deixava a cegueira do casamento. Esse é o problema, às vezes, de você pôr, né, uma venda, antolha. O nome de antolha é aquilo que põe no cavalo, para ele olhar somente, né, para frente, para o foco, para aquele objetivo. Às vezes você coloca essas antolhas e só olha para aquilo, é o casamento. Você não consegue ver nada em volta, nada, só para frente. Então é isso. Você, quando coloca essas antolhas de casamento, você ignora todos os outros sinais. E aí chega esse ponto aqui de, na lua de mel, né, o cara realmente se rasgou suas vestes, arrancou sua máscara, né? Ele não vai contar aqui o restante, né? Mas é isso, gente. Não ignore os sinais. Por isso, a paixão, ela cega. Estar sempre de olho, observando os sinais, olhando para o próximo, ao invés de estar a língua dentro da língua do outro, se agarrando o tempo todo. Olhem os sinais, para você não casar de maneira errada. E por falar em sinais, a gente tem o nosso e-book aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, com 15% de desconto. Hoje é com 15% de desconto para você que quer encontrar a pessoa certa, está à procura da pessoa para se casar, né? E a gente traz aqui 7 passos, né, para você escolher a pessoa certa. 7 conselhos, tá, pessoal? É baseado na história de Rebeca e Isaac. E a gente tira muitas lições dessa relação. Vou deixar o link aqui embaixo. Vocês depois conferem lá. Vai ser muito importante para você que está nessa caminhada aí para encontrar seu cônjuge. Não dá continuidade. E aí começou toda a realidade, não era nada daquilo que parecia. E para te ganhar, faz tudo que você gosta, te dá as palavras certas, te engana de várias maneiras, enfim. E eu entrei nesse relacionamento, mas a máscara caiu na lua de mel. É tanto que eu vivi um relacionamento curto. Eu poderia até ter tido anulado, eu acho. Eu nunca procurei entrar nessa situação. Mas foi 1 ano e meio. Menos de 1 ano e meio de relacionamento. Mas ficou insustentável. E assim, eu busquei ajuda aos meus pastores. Eu sou da Igreja Batista Atitude. Meu pastor acompanhou muito de perto, me ajudou muito nesse momento. Todo mundo tentou ajudar de todas as formas. Também, você é da Igreja Batista Atitude aqui no Rio de Janeiro. Do Sim, pastor Josué Valandro. Já veio aqui no podcast. Ah, legal. Para assistir. Sim. Queria que você falasse do apoio que ele e a pastora Bianca te deram nesse momento, que eu acredito também que... Foi fundamental. Eu lembro da Bianca que ela foi me socorrer uma vez, 3 horas da manhã, ela saiu da casa dela. Foi lá porque estava muito insustentável. E eu era uma menina, tinha 23 anos, 23, 24 anos. E foi muito doloroso, mas o apoio deles fez toda a diferença na minha vida. Porque, eu não sei, eu fico pensando, se eu tivesse em uma outra igreja, talvez não teria sido tão cuidada quanto eu fui. Eu espero que sim, espero que nas outras igrejas também tenha esse cuidado e esse amor, mas a gente precisa olhar para cada história de uma maneira. Eles acompanharam tudo desde o namoro, eles viram tudo e eles viram a mudança radical. Acabou que faltou o respeito até com os pastores. Então isso ficou muito, muito claro ali, aquela situação. E acabou que eles, olhando aquilo tudo, eles falaram: minha filha, ele não quer. E existem coisas que não adianta a gente ficar tentando insistir. E eu entendi que ali não dava mais para continuar. Mas foi difícil você sair desse relacionamento? Foi difícil. Foi difícil. Primeiro porque eu nasci no lar cristã e creio e acredito que casamento é para sempre. Então, esse lugar para mim de ser uma mulher divorciada foi algo doloroso demais. E eu me lembro que foi tão sério que ele falou assim: você nunca mais vai cantar. Você agora vai ser uma mulher divorciada, você não sobe mais no altar, você nunca mais canta, você nunca mais prega, acabou pra você. Pra você ver como foi uma cilada mesmo do inimigo contra a minha vida. E eu me lembro que Deus, depois, dos processos, ele falou assim: vai cantar. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar, e agora que o seu ministério vai acontecer. E eu aprendo exatamente isso. O inimigo, através da dor, de um divórcio, por exemplo, ele
fala isso para muitas mulheres, ó, acabou, você não tem mais vida, você nunca mais vai ser feliz, você nunca vai encontrar alguém que te ame de verdade, você nunca vai conseguir sorrir de novo, você não vai conseguir ter um ministério. Mas eu lembro de Jesus no poço, esperando uma mulher que teve 5 maridos, e o 6º que ela estava era uma longa história, mas a partir do momento que entra o 7º na vida dela, que é Jesus, ela encontra a fonte de água viva e ela não precisa beber mais de outra fonte. E eu vou dizer, Jesus, ele me encontrou nesse poço quando eu estava completamente quebrada. Eu achava que meu ministério tinha acabado, que as promessas dele tinham acabado na minha vida. E Jesus falou, olha, eu vou te reconstruir. E do seu interior vão fluir rios de águas vivas. E daquela mulher que toda a sociedade rejeitava, Jesus escolheu ela para ser a avivalista de Samaria, para ser a missionária de Samaria. Enquanto todos olhavam e diziam, lá vem a divorciada, lá vem a quebrada. É tanto que ela ia para o poço no horário que não tinha ninguém, para ficar sozinha pela vergonha da sua história e das suas cicatrizes. Mas Jesus esperou ela exatamente naquele horário para dizer assim, lá vem aquela que eu vou usar. Lá vem aquela que todos descartam, mas eu não descarto, porque eu tenho uma nova história para dar para ela. E eu me encontrei na história da mulher samaritana. Vamos parar por aqui. Cara, triste, né? É triste. Tem coisas que não são escolhas nossas, né? Assim, um abuso que ela sofreu ali no período da infância, cara, não tem como você dizer que foi culpa dela, que ela escolheu isso. Agora, um casamento, um namoro, um noivado, você decide. Então, ela deixou de ouvir os sinais, deixou de ouvir pessoas que estavam falando para ela que aquele rapaz não era aquilo que ela pensava, entende? Então, foi escolha dela. E você quer passar por isso? Você acha que precisa você passar por isso? Então esteja atento. Busque se aperfeiçoar em como escolher a pessoa, cara, que vai se encaixar com aquilo que Deus quer para você. Não com aquilo que você acha que é o certo. Ela achava que era o certo se casar logo. Ela achava que era o certo aquele cara. Entende? Então, você não precisa passar por isso. Se você já passou, Deus tem misericórdia, Ele vai restaurar a sua vida, assim como Ele restaurou a da Jennifer. E ela encontra um outro rapaz, se casa, está com um novo casamento, né, que seja para a glória de Deus. Porém, não precisava passar por isso, né, gente? Não precisava. A gente sabe do trauma que ela viveu. Todo trauma ele deve ser curado antes de a gente entrar numa relação. A gente não pode entrar numa relação com uma ferida aberta. Porque você vai depositar nessa próxima pessoa aquela ferida aberta, aquele trauma, aquele peso. Seja lá qual for. Você colocar ele como um salvador da tua vida. Você colocar ele como aquele que vai te tirar desse lamaçal. Está errado. Você tem que se encontrar primeiro com Jesus. Assim como ela citou aqui, assim como aquela mulher que Jesus encontrou ali no poço, né, estava cheia de feridas, cheia de cicatrizes, né, e feridas abertas também. Ela encontrou Jesus. E Jesus transformou a sua vida. Jesus restaurou a sua sorte. É Ele. Você não pode entrar num outro relacionamento com essas feridas abertas, sabe? Depositando na pessoa esse peso, essa responsabilidade de transformar o seu ser quem você é. Entende? Então, fica aqui esse recado. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá, pessoal? E ativa o sininho também para receber notificação dos próximos vídeos. Valeu, fiquem com Deus. Tchau.